A segunda edição do Fliparacatu é patrocinada pela Quinróis, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, e tem o apoio da... A influência de Afonso Arinos na literatura regional e na formação da identidade local. A Academia de Letras do Noroeste de Minas recebeu no dia 29 de agosto de 2024 a mesa dedicada ao patrono do segundo Fliparacatu. A roda de conversa acontece em uma sala. Na parede branca da direita, há 2 janelas azuis fechadas. Cadeiras foram dispostas na sala para que a plateia possa se assentar. No fundo da sala, encostado na parede, está um grande banner do segundo Fliparacatu com o seu tema e design, em tons de azul escuro, azul claro, laranja e rosa. Este é o local utilizado como palco. Há 3 cadeiras dispostas de frente para as cadeiras da plateia e uma mesinha à direita carrega livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras viradas para as cadeiras da plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Daniela Prado, uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados, cujo comprimento lhe passa o ombro. Ela traja camisa azul claro estampada com o design do segundo Fliparacatu e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro grosso transparente. A segunda pessoa sentada é Tarzan Leão de Souza, um homem negro cujos cabelos não estão à mostra, pois leva uma touca chamada taquia na cabeça de tom bege. Ele traja camiseta preta e calça verde escuro. Usa óculos redondos de aro escuro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Wanderson, um homem branco de cabelos pretos e curtos, possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas xadrez em tons de marrom e azul escuro e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior esquerdo do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher de cabelos castanhos que traja blusa preta. Ela traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo Fliparacatu. Pela inclusão. Foi presidente da Federação das APAES do Estado. Atualmente é consultor, palestrante e professor de diversidade e inclusão no MBA em Gestão de Pessoas da Universidade Vila Velha. À minha direita, eu tenho Daniela Prado. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC Minas. Atualmente é professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro das disciplinas de Língua Portuguesa, Redação e Literatura e Língua Inglesa. Participa do Grupo de Estudos em Letramentos, Linguagem e Formação, PUC Minas. É membro do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre a Pesquisa Tecnológica do IFTM, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus Paracatu. É membro da Academia de Letras do Noroeste de Minas e, atualmente, é a nossa presidente. Ela diz que está presidente. Não, ela não está. Ela é presidente, porque mesmo quando ela dorme, ela é presidente. E é para quem eu passo a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, Tarzan. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Daniela, mulher, branca, tenho 44 anos, estou vestindo uma camiseta do Festival Azul Clara, com a estampa do festival, calça jeans azul, tênis branco e usando óculos. Para quem observou a nossa programação, toda a curadoria desse primeiro momento que nós vamos conversar aqui na academia, ela vai em direção ao Afonso Arinos. Por que dedicar 4 dias de conversas, de debates, falando sobre Afonso Arinos? Primeiro, porque é uma grande oportunidade para colocar os acadêmicos, os autores locais, os autores regionais, em contato com a obra do autor e possibilitar a eles falar sobre as suas pesquisas. O Wanderson vai dar o tom da apresentação de acordo com as pesquisas dele, com os estudos dele. Eu vou dar o tom de acordo com as minhas pesquisas e todas as pessoas que vão passar por aqui também. Então, é uma oportunidade, primeiro, a gente agradece ao Fliparacatu por esse movimento de abrir portas para que nós, daqui também, possamos falar sobre os nossos trabalhos.
a gente faz questão de que isso aconteça aqui na nossa casa. Às vezes as pessoas, por que vocês não estão lá no auditório Afonso Arinos? Porque a gente faz questão de ficar aqui, na nossa casa, para que vocês possam vir nos conhecer, conhecer a nossa biblioteca, conhecer o nosso espaço, conversar conosco. Os meninos do Dom Eliseu, sejam bem-vindos. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos falar sobre a questão da importância do Afonso Arinos para a literatura regional e para a identidade local. Passo a palavra para o Wanderson, que ele vai conduzir esse início aí da nossa conversa. Vocês se sintam à vontade, se quiserem perguntar, participar, levanta a mão e a gente conversa. Não estamos em formato de mesa redonda, mas como se. Bom dia a todos. Bom dia, Tarzan. Daniela, posso chamar de Dani, né? Não consigo, é mais forte, né? Eu sou o Wanderson, tenho 41 anos, sou um homem branco, cabelos pretos, já foram mais pretos, uso óculos, estou com uma camisa xadrez, uma calça azul e um sapato preto. Estou sentado aqui à frente de vocês. Primeiro, dizer, Dani, da felicidade, da alegria de estar aqui. Agradecer a você o convite. Agradecer a Filipe Aracatu pelo espaço, né? É muito simbólico também estar neste lugar, né? Lugar das letras, do pensamento, sabe? Então, parabenizar, agradecer por estar aqui, por essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre um autor esquecido no tempo, eu diria, né? Ele é um autor esquecido no tempo. E que bom que, através do movimento de vocês, a gente está conseguindo jogar luz para um paracatuense bastante ilustre, né? Que teve um papel fundamental não só na literatura, mas todo o debate sobre nação, sobre Estado, sobre identidade, e que por algum motivo, a gente suspeita de alguns, ele foi perdido no tempo, na história, né? Foi deixado de lado. E eu acho que esse resgate de Afonso Arinos é muito importante para a gente colocar ele no seu devido lugar, do tamanho histórico, não só, que é um pouco do teu foco de pesquisa, né? Do ponto de vista literário, mas, sobretudo, e aí é um pouco do meu ponto de pesquisa na dissertação do meu mestrado, que é a importância de Afonso Arinos para o debate sobre construção de nação e de que país a gente estava formatando lá na virada do século XIX e início do século XX. Então, primeiras palavras são de agradecimento por me permitir compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa pesquisa. Opa! Mas também de parabenizá-los por essa redescoberta, eu diria. E vai ser uma redescoberta mesmo, né? De muitos aspectos. Como a Dani falou, esse é o meu objeto de pesquisa da dissertação. Embora eu tenha passado pela questão da literatura, enfim, mas o meu objetivo da pesquisa era entender todo o debate sobre construção nacional, sobre identidade nacional que vivemos no Brasil na transição do século XIX para o século XX. Sobretudo esse debate que vai culminar na Semana de Arte Moderna, lá da década de 20, todo o movimento nacionalista. Mas o meu objetivo era deslocar esse debate um pouquinho antes, né? Entendendo que no tempo histórico nada começa ao acaso, né? O tempo histórico ele tem apenas uma, como já diria Legoff, uma ideia pedagógica, né? As coisas vão se entrelaçando, eles não têm começo, até aqui termina um estágio. Então, a minha ideia era entender de onde vinha, né, esse espírito nacionalista que culminou na semana. E aí eu faço uma investigação um pouquinho aí no final do século XIX e descubro esse autor, Afonso Arinos. Me deparo com ele e trabalho muito na minha dissertação, claro, passo lá pelas questões dos contos, né, pelo livro, um dos mais importantes dele, que é o Pelos Sertões, mas foco muito no livro Os Jagunços, que é uma obra importante dele sobre a Guerra de Canudos, mas uma obra, assim como o próprio Afonso Arinos, completamente esquecida no tempo. Essa, literalmente, foi esquecida no tempo, né? É um livro publicado logo depois do final da guerra e que teve 100 edições apenas, 100 exemplares. E ele só vai ter uma segunda publicação lá na década de 60, quando se publica as obras completas do autor. Esse livro foi esquecido, e ele é importante demais para esse debate nacional,
essa questão da formação, né, do aspecto de nação, da valorização do sertanejo, que é um pouco na obra de Anísio. Então, esse é um pouco do meu debate, do que eu abordei na minha dissertação. Mas, pensando um pouquinho, Dani, em termos de contribuição, eu acho que a gente está aqui para socializar a informação, então, né, reforçando o que você falou, acho que ficam abertos aí para nos interpelar um pouquinho, né? Como eu disse, a minha ideia era focar no meu estudo um pouquinho nesse final do século XIX no Brasil, que é um período bastante importante do ponto de vista social e político, né? Um final de século de muita efervescência, né? Proclamação da República, ou seja, a mudança de um sistema de governo, o fim da escravidão, sucessivos secas que abalaram aí o Nordeste ao longo do final do século. Todo esse momento de efervescência, né, um avanço muito rápido de modernização da cidade, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, passa por uma mudança radical na sua arquitetura, na sua visão de cidade. Os pobres, né, são empurrados para fora da cidade, não se cabia nesse processo de reurbanização, sobretudo do Rio como capital, uma ideia de cópia da Europa, né, uma influência muito grande da vivência, sobretudo a vivência europeia, a vivência francesa. Então, a ideia era transformar o Rio de Janeiro num entreposto europeu. Então, todo esse contexto social ele é bastante rico. Então, a gente tem que inserir Afonso Arinos, Dani, neste contexto, né? Isso é importante para a gente entender. Ele escreve, ele atua profissionalmente, e ele escreve neste contexto de efervescência social, política do Brasil, e também um debate que é importante dentro da elite intelectual, que já vínhamos observando desde da independência do Brasil, na verdade, com o movimento romantismo, com a questão da valorização dos índios. Já havia esse debate, também existia na Europa, lembrando que a Europa passava, sobretudo a Alemanha, por um momento de muita fragmentação ainda como Estado, o debate sobre Estado e nação, né? O que é ter território, o que é ser uma nação. Esse debate estava posto na Europa e ele chega também ao Brasil neste mesmo momento. Então, Afonso Arinos está escrevendo, atuando, saindo aqui de Paracatu neste contexto socioeconômico, político e intelectual do Brasil. E ele se coloca como um intelectual, e ele toma um lado dessa história, né, que é importante para a gente entender. Então, quando a elite intelectual começa a debater este processo, né, de posicionamento sobre monarquia ou república, de posicionamento sobre uma cópia da Europa, o que nós poderíamos ser como país, se seríamos um país copiando uma civilização europeia, ou se seríamos um país olhando para dentro, né? Afonso Arinos escreve isso, se a gente está na borda olhando para o oceano, ou se a gente está na borda olhando para dentro do país, né? Isso constrói um contexto e algumas dualidades que vão marcar também esse período. Então, a gente vai olhar para a modernidade ou a gente vai olhar para a tradição? É possível manter uma tradição sem abrir mão da modernidade? Ou que modernidade nós queremos? Essa modernidade do Rio, do início do século XX, por exemplo, que simplesmente transforma a cidade, né? Você tinha, inclusive, legislações lá que você tinha um traje padrão para andar no Rio. Você não podia, você tinha que estar de fraque andando. Você imagina o calor num país tropical e você copiar uma cultura de um outro país que tem outro tipo de clima. Então, esse debate sobre modernidade ou tradição, o debate sobre vamos copiar a Europa ou vamos buscar algo que é nosso, que é identitário? O nosso povo, que povo nós temos? Né? Que país é esse que nós temos? Né? Nós temos um povo mestiço, isso era um consenso, né? Uma mistura do branco europeu com o negro, com o indígena, gerando o povo mestiço. Mas o que esse caboclo, esse mestiço, representa diante desse cenário intelectual? Ele é uma virtude para nós ou ele é a explicação do nosso fracasso como país, como nação? Né? Ele pode ser o nosso ponto de partida para a construção de um país e uma nação forte, ou ele é motivo
da nossa falência e nós estamos fadados ao fracasso, ao colonialismo, porque nós temos um povo enfraquecido. Então, todo esse caldo de posições bastante divergentes também vivenciávamos lá, naquele momento. E trazendo de fora pensamentos que também norteavam a época, né? Os pensamentos raciais, a questão do darwinismo, a adaptação para o darwinismo social, todo esse positivismo, todas essas correntes teóricas europeias, elas chegam aqui, um pouquinho sempre depois, né? Mas elas estão neste momento do século XIX e século XX. Talvez, no debate nacional, na nossa formação literária e de conhecimento, seja o momento mais pujante do país. Por isso que é intrigante como este período ele é adormecido, e a gente olha muito para o debate pós-1920, né, para o debate nacional e tudo o que vem depois. Por isso o esforço de trazer para cá e posicionar, então, como eu falei, esse autor, Afonso Arinos, ele se apresenta como um autor regionalista, e aí ele ganha esse espaço dentro de uma linha de literatura regionalista, que vem numa sequência, né, como eu falei, do romantismo. O regionalismo ele é o seu campo, Dani, mas ele vem dessa linha do romantismo, nessa ideia de você identificar elementos que são simbólicos nossos, né, numa visão mais realista da realidade, uma descrição, e o Afonso Arinos tem isso na sua literatura. Ele é extremamente realista e muito detalhista. Isso é uma crítica, por exemplo, que alguns autores fazem, alguns analistas fazem do livro Os Jagunços dele, justamente, que ele tem uma narrativa muito quebrada pelo excesso de detalhes que ele quer dar para a história, mas que, para mim, tinha um motivo de ser, né? O Afonso Arinos era um autor extremamente culto, com uma formação importante, embora tivesse aqui no interior, no sertão, a sua defesa e a sua vivência, que ele fala de roça, né? A gente que também eu sou de um município pequeno, de interior, minha infância toda foi literalmente na roça, né, no interior, meus pais são agricultores, então, desse ambiente que ele desenha e escreve, a gente compreende quem mora no interior, né? E esse processo embora ele apresentasse isso, mas Afonso Arinos é de uma família tradicional que vocês conhecem muito bem aqui na cidade, de Paracatu, a família, os pais, né, a família toda extremamente tradicional. Ele tem uma formação bastante robusta, então ele era um homem das letras, né? Ele não era um sertanejo, ele era um homem das letras, mas ele se investia desse poder e dessa autoridade de falar sobre o sertanejo, porque ele vinha daqui, ao contrário de outros autores, por exemplo, que de São Paulo, do Rio, desse eixo, né, que não tinham essa vivência interiorana que ele tinha. E isso é interessante porque os primeiros momentos em que Afonso Arinos se apresenta para o grande público, né, da intelectualidade da época, foi escrevendo um conto que está, inclusive, no Pelo Sertão, Estereira, para um concurso de poesias de um jornal do Rio, e o conto dele é desclassificado sob o argumento de que ele é inverossímil e extremamente violento. E ele fica extremamente revoltado com essa análise, e aí e na resposta, ele escreve uma resposta que depois sai publicado em um dos livros dele, e ali tem muito desse elemento, assim, de como ele se via como autor regionalista, como ele olhava de forma diferenciada para o sertão, para o sertanejo e o seu papel. E ele faz uma sátira dizendo, né, deve ser estranho realmente, parafraseando, deve ser estranho realmente para vocês, europeizados aí desses salões nobres, deixar penetrar um mineiro cá das minas, sob o risco de sujar o tapete de vocês com poeira dos coturnos. Então, ele deixa claro daí de onde ele está falando, né? Ele quer falar desse interior e desse espaço, desse sertão. E a obra dele foca isso, então, foca em trazer esse espaço do sertão, esse lugar que ele classifica como um espaço duro de resistência, um lugar adverso, e nesse lugar adverso, para viver neste espaço adverso,
só quem tem muita capacidade, muita força, muita possibilidade, e por isso ele chega no sertanejo como um elemento importante da nossa formação nacional. Alguém que consegue sobreviver neste sertão, nesse espaço tão duro, deve ter capacidade de ser a nossa expressão de um futuro melhor. E aí ele começa, lembram que eu falei sobre o debate, ele começa a se posicionar dentro desse debate. Então ele começa, primeiro, valorizando o sertão, ele não olha para fora, ele olha para cá. Embora ele aceite a modernidade, né, Afonso Arinos não tem resistência à modernidade. Ele entende os elementos da modernidade, porque ele também é fruto da modernidade, né? Ele estudou na Europa, ele tem uma vivência. O que ele defende é que essa modernidade não pode se sobrepor a uma identidade local. A nossa construção de identidade ela tem que ser fomentada e formatada pelos elementos que são nossos, que estão no interior. É aqui, né, lá na obra dele, é este lugar que representa algo intacto, algo que sofreu pouca influência dessa cultura dos além-mares, e é desse povo que vive nesse território que deve residir a nossa força. E aí ele começa então a se posicionar o sertão como um espaço importante de identidade nacional, o sertanejo como um sujeito forte, aguerrido, um povo trabalhador, que consegue sobreviver numa condição difícil, portanto, ele é alguém forte, e aí ele começa a se posicionar num debate racial. O mestiço para ele não é um problema, pelo contrário, o mestiço para ele representa a força e um elemento único que só o país tem, que só o Brasil tem, seria algo que nos diferenciaria, inclusive, enquanto país, enquanto nação, nesse debate de formação. Ele tem uma posição política bastante firme, ele é pró-monarquia e ele se mantém monarquista. Nós conversávamos, né, professora, e acho que esse é um dos elementos, talvez, desse esquecimento do Afonso Arinos, né, porque ele se mantém monarquista mesmo até a morte, né, fazendo duras críticas, inclusive em conferências já muitos anos depois, em 1915, ele faz uma conferência de um evento que teve em Belo Horizonte para arrecadar fundos para uma grande seca que atingiu o interior do país. Você vê, 1915, né? Já há bastante tempo da proclamação da República, e ele coloca na conta da República a ausência o evento, a ausência de apoio, a ausência de suporte, aos parcos recursos que a República estava aportando para ajudar. Então, ele se mantém bastante monarquista, então ele toma essa posição. Como eu falei, ele é um autor realista também, então ele traz o que outros classificam como violência, para ele é algo cotidiano, que existe, né? Ele tem uma questão que alguns críticos também defendem, do excesso, assim, de uma visão extremamente positiva, em excesso, do sertanejo e do sertão. Essa é uma crítica que se faz a Afonso Arinos. Quem olha a obra dele só por tópicos, só por pequenas incursões, pode até, Dani, ter essa impressão, né, de uma certa ingenuidade, né, embora ele retrate, por exemplo, a vida dura no sertão, mas é quase um romantismo esse enfrentamento, quando na verdade é uma vida muito dura, de fato, né? Então, se você olhar só pontos da obra dele, pode ficar de fato essa impressão. Mas se a gente analisar todo o espectro do pensamento dele, o que ele produziu, desde as obras completas aos artigos, a atuação política dele, eu diria que isso é menor no espaço. Acho que isso tem um lugar, porque a gente precisa analisar o autor. Claro que o que ele escreve é atemporal, mas a gente precisa analisar ele dentro daquele contexto. Então, esse excesso que alguns entendem de uma certa bondade em excesso com essa vida do interior, né, sem trazer também as questões mais duras,
ela se insere perfeitamente no objetivo da época. O objetivo dele era fazer um contraponto ao pensamento europeizado, que achava que o mestiço e o interior era o motivo do nosso atraso. E ele queria trazer exatamente o oposto. Ele queria dizer que esse mestiço é o que nos fortalece, está no sertanejo a nossa identidade nacional, está no sertão, no interior, na roça, a nossa essência de identidade. E, para isso, ele pontua, de fato, os elementos positivos. Então, é completamente compreensível para a missão que Afonso Arinos se colocou, esse excesso de valoração desse espaço, desse sujeito, desse território. Ô, Wanderson, licença. Você falando, me ocorreu algo também, porque nesse momento de Afonso Arinos, o Brasil ainda estava sendo inventado. Né? Você tem um Brasil que saiu da monarquia, entrou na república, então o país estava sendo inventado, ainda não tinha uma identidade nacional, então precisa desses recortes que aí nós vamos ter no Nordeste. Quando você falou da seca de 15, eu me lembrei o 15 de Raquel de Queiroz. Você vai ter no Nordeste Graciliano, José Américo de Almeida, que vão inventar o Nordeste na literatura, o que é o sertanejo nordestino. Então estava ainda essa formação. Aqui, Guimarães Rosa, bem mais tarde, já na primeira metade ainda do século XX, vai radicalizar ainda mais esse conceito de catrumano mineiro, de um caboclo, de alguém dessa região. Então, o país estava sendo inventado, o samba estava começando a sair dos morros, descer o morro também, todas essas expressões, a música do Nordeste. Então, de fato, o país estava voltado para a Europa, imitando a Europa, e ele entra nesse contexto como um dos inventores do Brasil, do que se entende do Brasil. Depois a Dani vai falar que essa influência aqui na sua região, né? Então, esses escritores são muito importantes, porque ele tem a percepção. E como ele é pioneiro, desbravador, então é mais fácil você detectar exageros, né, visão distorcida, idealização, mais ou menos por aí. Exatamente, tá? E é importante pontuar ele como pioneiro, né? Ele, por ter origem bandeirante, né, ele tem a tradição familiar dele, ele via com muito bons olhos a questão toda da epopeia Bandeirantes. Tá? E é engraçado que uma das análises que se faz pós-morte dele era justamente taxá-lo como o bandeirante da literatura regionalista. Ele é um desbravador desse olhar. Ele é o estopim inicial de um movimento que vai fomentar, foi por isso que a ideia era deslocar, né, desse início do século XX, um pouquinho para trás, para a gente entender de onde vem esse espírito regionalista e de onde vem esse debate nacional. E Afonso Arinos, para mim, desempenha um papel fundamental para o debate regionalista, mas, sobretudo, para esse debate da identidade nacional, da valorização do sertanejo, do homem do interior, e uma barreira importante para essa cópia que fazíamos da Europa, como você disse, Tarzan, num momento em que o país entendia que, então, nós tínhamos um território, embora Afonso Arinos tivesse bastante receio de que, com a República, nós não conseguíssemos manter uma unidade nacional. Ele tem um texto disso, chamado Unidade da Pátria, em que ele ele expressa claramente o seu pensamento político, em que ele coloca a monarquia como um elemento importante de unidade nacional, de desenvolvimento, e coloca na República, nos seus conflitos, na falta de suporte, o risco de uma fragmentação de território. Mas, embora permeasse essa ideia nele, assim, nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos uma pátria, mas nós não tínhamos ainda nação. Então, essa separação de pátria e nação era outra ideia que também estava presente na intelectualidade europeia, de entender o que é pátria, o que é nação, o que é uma coisa, o que é outra, né? Como é que eu construo um território, mas como é que eu construo uma nação do ponto de vista cultural, de valores e tradições. Esse debate também entra, e Afonso Arinos também se posiciona claramente nesse debate, ao dizer que
embora ele tivesse esse receio da fragmentação, nós tínhamos uma pátria, mas nós não tínhamos uma nação. E que a nação deveria ser construída tendo o mestiço sertanejo como elemento central, mas não só ele do ponto de vista físico, mas a vivência do sertão como a alma dessa nação. Então, pátria como território, nação como alma sertaneja, é isso que ele defende. Por isso que ele escreve, para além das questões da figura do sertanejo, ele vai explorar costumes, ele vai explorar tradições, ele vai explorar lendas, ele vai explorar a vivência da natureza, né? Ele tem textos nessa linha, porque ele quer destacar essa alma, essa vivência sertaneja, que não é só trabalho, não é só esse emaranhado de religiosidade, inclusive, porque a questão da religiosidade popular, né, do catolicismo popular, que ele também traduz muito bem, nos Jagunços ele aborda muito isso, a questão do catolicismo popular. Então, todas essas vivências, para ele, formariam uma alma da cultura sertaneja, e é essa alma cultural que deveria formatar o nosso pilar da nossa nação, como você falou, nação ainda em construção. E isso é radicalmente oposto a boa parte da intelectualidade daquele tempo. Porque para muitos intelectuais, e vou citar dois importantes que depois mudaram um pouquinho o seu trajeto, mas Euclides da Cunha e Gilberto Freire, eles começam sua trajetória intelectual nesta mesma linha, entendendo que o mestiço é um problema do país, que nós precisávamos, que o interior do país era o atraso da nossa nação, precisamos olhar para fora, e depois vão avançando no seu pensamento e fazem uma mudança de perspectiva, né? Então, Euclides da Cunha, por exemplo, que é um escritor importante demais, né, com a obra tão importante que eu acho que serviu também para esconder um pouquinho os jagunços, porque os dois falavam da mesma temática, da Guerra de Canudos, mas o jovem Euclides e o Euclides autor é completamente diferente, né? Ele assume uma ideia na obra cientificista, uma visão mais positiva, que em textos dele jovem não tinha. Então, Afonso Arinos se posiciona muito diferente de boa parte desses autores da época. Claro que ele não era o único, né? Havia um pensamento com algumas variantes desse espaço. Então, para resumir um pouquinho esse posicionamento, Dani, do Arinos como um autor. Primeiro, ele é, sim, um expoente pioneiro da literatura regionalista, ele forma uma geração de autores regionalistas, mas não só focado na questão de traduzir a vivência do interior, não era isso. Ele tinha um pensamento, uma ideia de contribuir para o projeto nacional. Ele traz esse sertanejo e sua cultura, sua vivência, sua religiosidade, suas tradições, as suas lendas, como pilar de uma alma de uma nação que precisava ser formatada, né? Ele é um monarquista convicto, isso também é importante para a gente entender o posicionamento dele diante de algumas questões que são importantes. O sertão, então, para ele, é fonte de nacionalidade, não é só um espaço, né? Não é só um espaço físico, é um espaço físico e é um espaço teórico na visão dele. É um espaço físico de vivência e teórico de construção de nacionalidade. É aqui que se dá a nossa nacionalidade, né? Ele é precursor, portanto, de todo esse movimento nacionalista aí da década de 20, da Semana de Arte Moderna, que depois vai tomar o Brasil nesse avanço deste debate. Como vamos construir uma nação, como que a gente se posiciona, o que nos único, o que nos diferencia, aonde está a nossa identidade, como é que a gente se posiciona do ponto de vista do nosso mestiço, né, do sertanejo. Ele é o nosso ponto forte ou ele é o nosso ponto fraco, né, e todo esse debate racial. Ele, como não podia ser diferente, tem uma visão muito positiva das vivências, mas ele não abandona, isso é importante, Dani, porque muitos críticos do Afonso Arinos taxam ele como por ser monarquista, convicto, como um autor que é anti-desenvolvimento, como alguém que, por defender as raízes tradicionais, o sertão,
o sertanejo e por ser monarquista, ele é contra qualquer processo. Isso é uma crítica republicana que foi feita a ele, né? A ele e a outros monarquistas. Como se defender a monarquia ou defender o interior fosse virar as costas para o progresso. E não é isso, né? Ele não, em nenhum momento ele é contra o progresso. Ele só não quer que esse progresso apague o que nós temos de mais autêntico e de, enfim, do dia a dia, né? Como eu falei, embora ele e essa é outra crítica que fazem a ele, né? Porque ele quer falar do sertanejo, ele tem vivência sertaneja, mas ele é um homem de letras, né? Como boa parte da intelectualidade da época, né? Ele não era nada de diferente de outros tantos que tinham, mas é importante reconhecer que ele colocava em si essa característica de que ele podia falar desse espaço. Ele viveu esse espaço, ele viveu esse território, essas lendas, ele andou por esses lugares, ele conviveu desde pequeno pelo interior do país, ele conhece essas lendas. Então, ele entendia que, sim, ele podia falar daqui, né? Ele tinha um lugar de fala desse espaço para fazer essa defesa, né? Ele entendia, dentro dessa questão que é importante também, né? Por que nós estamos falando tanto de intelectuais debatendo a formação nacional? O Afonso Arinos escreve claramente sobre isso também. Ele entendia que ao povo, o que era o povo para ele? O povo era essa massa de cidadãos que trabalhavam, os sertanejos, que para esse povo, já tão sofrido de viver as suas dificuldades, não era deles que nasceria um projeto nacional. A responsabilidade de construir uma nação não estaria no povo. Também não estaria na classe política. Obviamente, aí entra a sua posição monarquista, né? Ele não acreditava e não confiava na classe política republicana. Então, ele, assim como outros autores do período, entendiam a intelectualidade, os intelectuais, como a missão de construir a nação. Então, cabia aos intelectuais esse debate sobre nação, a construção da nossa identidade, os elementos que pudessem construir essa missão, né? Então, aos intelectuais cabia a missão de construir a nação. E ele se inseria nesse contexto. Ele entendia que ele também tinha um papel relevante de escrever, de falar, do ponto de vista dele, que era valorizando o sertão, o sertanejo, a cultura, as tradições desse espaço, né? Para, a partir, então, dessa vivência, se construir, como ele fala, a alma nacional. E aí, para fechar, Dani, só para falar um pouco do livro Os Jagunços, que está na minha dissertação e que, para mim, é um marco importante, porque a Guerra de Canudos tem uma relevância fundamental para esse debate sobre sertão e cidades. Claro que havia uma campanha grande na época para taxar o movimento de Canudos como um movimento monarquista de resistência. Isso os jornais, na época, colocavam essa pecha, mas que o Afonso Arinos não defende. Ele defende, basicamente, duas questões ali que são importantes. Primeira, a questão da religiosidade popular, essa questão do Messias, de como esse debate do sebastianismo, como essa questão das falas, das vivências do Antônio Conselheiro casaram-se perfeitamente com o sertanejo, a sua religiosidade bastante sincretizada, a sua religiosidade popular. Então, é um discurso que casou. E o segundo elemento que ele coloca é que toda essa religiosidade, toda essa mensagem, ela encontrou um povo esquecido, abandonado, carente e subjugado, que é o povo sertanejo, esquecido dentro desse espaço de sertão. Então, esses dois elementos, para ele, explicam a questão de Canudos, e que, na visão dele, toda essa repressão violenta que foi imposta, ela é, na verdade, uma reprodução da civilização tentando apagar a alma e a identidade brasileira. É um pouco isso a visão que ele tem. Ele escreve Os Jagunços como folhetim para o jornal que ele trabalhava,
depois ele une esses textos e publica a obra. Então, ela é uma obra, para mim, bastante relevante. Ela é anterior ao livro do Euclides da Cunha, mas como o Euclides tomou toda a repercussão, até por apresentar uma visão um pouco mais cientificista, o Euclides já entra um pouco nesse debate mais científico, uma leitura mais científica, né, do conflito, ele acabou concentrando a atenção. Mas já limos também em alguns autores. Faltou cientificismo ao Afonso Arinos, no Jagunços. Afonso Arinos não era um autor antenado com esse debate científico do avanço das letras europeias? Não, obviamente não. É uma escolha dele. Ele escolheu esse caminho da literatura, esse caminho da forma de abordar. Tanto é que, em uma parte específica da obra Os Jagunços, ele avança e escreve bastante sobre psicologia de massas. Ele faz um detalhamento do efeito da teoria da psicologia das massas para explicar como tantas pessoas se uniram ao Antônio Conselheiro nessa jornada. Então, alguém que consegue entrar de forma tão profunda num conceito bastante moderno para a época, que era de psicologia de massas, mostra um academicismo, um cientificismo bastante robusto. Então, o que ele fez foi uma escolha literária, uma escolha de abordagem, não que ele não tenha bagagem erudita para fazer uma abordagem científica, né? Então, eu acho que isso, em linhas gerais, é assim, um pouco do que a gente debateu e debate um pouco, né, nessas questões. E só para fechar, quero só fazer uma leitura de um trecho que eu acho que traduz um pouquinho, né, esse pensamento e essa busca dele pelo elemento nacional como pioneiro desse debate no Brasil. Eu tenho literatos e não tenho literatura. Eu tenho professores e não tenho ensino. Eu tenho juízes e não tenho justiça. Eu tenho soldados e marinheiros e não tenho exército nem marinha. Eu tenho homens de Estado e preciso de governo. Eu tenho um grande território, mas não sou ainda uma nação. Então, essa ausência de nação foi o que ele perseguiu, e a ideia dele era contribuir, trazendo a alma sertaneja como esse elemento para construir a nossa nação. Então, Afonso Arinos é símbolo de um momento histórico bastante rico, pioneiro de um debate regionalista, de um debate sobre identidade nacional, e merece, eu acho, mais atenção de todos nós, mais luz para esse debate, para esse pioneirismo, para a sua vivência, mas fazendo, Dani, esse cuidado, né, Tarzan, de olhar a obra dele como um todo, né, não apenas como pequenos recortes, pequenos trechos, para não taxá-lo, não tentar encaixá-lo dentro de alguma teoria. Eu já li um artigo, inclusive, que pega esse texto dele, a Estereira, e taxa ele como alguém, como um autor que comunga das ideias raciais preconceituosas, porque ele chama a personagem de cabocla. Ele faz um desenho, em alguns casos assim, bastante sexualizado dela, sensual e tal. Então, isso é analisar a obra do autor sem olhar o contexto geral. Isso é olhar só um ponto e não conseguir entender o macro, né? Ô, Dani, antes de passar para você, um dia numa escola, eu, professor, depois que cantamos o hino a Paracatu, teve um evento, cantamos o hino a Paracatu, e uma aluna me perguntou, professor, por que é que no hino a Paracatu fala de outras cidades, fala de Arinos e fala de Buritis? Qual é a influência, como é que você detecta a presença de Afonso Arinos aqui na formação? A nossa academia, ele é o patrono. Como é que você vê a influência dele aqui na região? Está com você. Obrigada. Gente, que aula, né? Que o Wanderson deu para a gente. Que aula, né? Que bom que a gente está aprendendo. Que bom que a gente está aprendendo. E cabe a mim fazer esse salto, né, em toda essa trajetória que Wanderson trouxe para vocês,
para ver os ecos de Afonso Arinos aqui em Paracatu, na nossa identidade local. E é claro que eu vou dentro da perspectiva literária, né, o conceito de identidade nacional que eu vou trabalhar é o da literatura, o conceito de pertencimento que eu vou trazer também, que é muito importante para nós entendermos essa questão. E aí vou voltar no hino, vou começar por ele, então, para a gente dizer. Não, quem é de Paracatu, né, sabe muito bem que nós cantamos, né, dos buritis de Arinos, do nosso eterno amor. E a gente pensa que é Buritis, a cidade, né? E há de se dizer, pessoal, que sim, Arinos foi nomeada Arinos em homenagem ao nosso Afonso Arinos. Tá? A cidade realmente leva, né, essa homenagem ao nosso autor. Mas, esclarecendo aí para os meninos mais novos, né, eu estou vendo que tem o pessoal do terceiro ano, e eu imagino para vocês que terceiro ano, que estão estudando regionalismo, né, vidas secas, modernismo lá na Semana de Arte Moderna, isso aqui que o Wanderson colocou fez muito sentido para vocês entenderem as obras, né, faz muito sentido para mim. Buriti Perdido, né, é um dos grandes poemas do Afonso Arinos, que está nesse livro Pelo Sertão. E ele vai projetar uma cidade, pensar numa cidade, né, que é composta, né, rodeada por essas veredas aqui do sertão, né? Então, quando ele fala esse Buriti perdido, forte, que é uma árvore de resistência, uma árvore que dura muitos anos, né? E é isso que ele pensa para esse conceito de nação. Então, pessoal, quando cantarmos agora dos Buritis de Arinos, estamos sim fazendo uma homenagem ao autor. O Palácio do Buriti, que é o Palácio Palácio do do Brasília governo também do DF, que faz em frente essa homenagem tem um Buriti. também. Tem um Buriti que resiste lá ainda, né? Sustentado por fios, mas ele resiste. Então, só para poder tentar passar para vocês aqui um pouco do que eu programei, não vou conseguir falar, tá, gente? Porque o Wanderson, inclusive, colocou algumas coisas que eu faria jamais. Não é isso. Não é isso, não. É porque eu acho que nós vamos ter um momento com a Ellen e o Alexandre aqui hoje à tarde, que quando eles vão falar desse Afonso Arinos cosmopolita, que é isso muito que você colocou, né, e o sertanejo, acho que a gente vai poder voltar aqui hoje à tarde e conhecer um pouco mais desse lado da história, né, do autor, e eu vou, então, tentar fazer essa ponte para o que eu estou chamando de identidade, né? Existem vários autores que vão pesquisar a identidade. Dentro das minhas pesquisas, eu trabalho com Hall, com Giddens. E o que é você trabalhar com identidade? Nós somos sujeitos fragmentados, né? Principalmente na sociedade contemporânea, cada vez mais fragmentados. Mas é importante para que a gente identifique o que é realmente nosso. E Afonso Arinos nos oferece isso nas suas obras, essa possibilidade de nos reencontrar. Quando eu percebo nas descrições, ainda que para muitos críticos literários, essa descrição acentuada, exagerada, para alguns, torne a leitura um pouco difícil. E é importante dizer, pessoal, o Afonso Arinos escreve no português do século XIX. Ele nasce em 1868, morre em 1916. Então, nós estamos falando de um português que, sim, era uma pessoa intelectual, literária, advogado, jornalista, escritor, e professor, isso mesmo. Então, toda essa preocupação com também a identidade linguística. Que tipo de língua se formaria nesse projeto? Qual seria, né, o produto entregue por meio da linguagem? E o Afonso Arinos decide, então, fazer isso indo para o sertão, né? Tem em um dos contos dele, no Assombramento, por exemplo, vou ler para vocês um trechinho, em que ele vai fazer essa questão de retomar a voz do sertanejo, a voz da natureza, e a gente vai se identificar. Nós, aqui da região, nos identificamos com essas descrições, né? E aí que é o grande papel da literatura. A literatura, ela vem para quê? É uma manifestação artística, como qualquer outra, como a música, como a dança, como a pintura. E essa manifestação artística tem um poder muito grande, a palavra tem um poder muito grande, de gerar na gente, inclusive, esse sentimento de nacionalidade, de nação, de pertencimento. Então, quando Afonso Arinos diz assim:
foi se enchendo de melodia. A solidão, gente, o Afonso Arinos era um filósofo, a gente há de se dizer isso, né, que é uma descrição, mas uma descrição que vai nos transportar para um pensar, para um refletir. Uma das coisas que mais me encantam no Afonso Arinos é essa capacidade que ele tem de dominar a palavra para a descrição e, ao mesmo tempo, fazer com que essa descrição seja real e reflexiva. Então, ele diz: a solidão foi se enchendo de melodia, foi se povoando de sons dessa música espontânea e simples, tão bárbara e tão livre de regras. Olha aquilo que o Wanderson colocou para vocês. Espera aí, a gente vai ficar engessado nesse modelo europeu? Não dá. Onde a alma sertaneja soluça ou geme, campeia vitoriosa ou ruge traiçoeira, irmã gêmea das vozes das feras, dos roncos da cachoeira, o murmúrio suave do arroio, o gorjeio delicado das aves e do tétrico fragor das tormentas. O idílio ou a luta, o romance ou a tragédia viveram no relevo extraordinário desses versos mutilados, dessa linguagem brutesca da tropeirada. É cinematográfico, né? Ele consegue, é uma descrição muito fotográfica. Né? Quando vocês podem ver aí, quem já esteve aqui na academia antes ou agora, né? A nossa esquerda, a minha esquerda, a direita de vocês também, nós temos alguns painéis que foram resultados de uma expografia, uma exposição que nós desenvolvemos aqui na academia, em que entregamos para alguns fotógrafos locais trechos, excertos da obra do Afonso Arinos, e eles foram a campo para tentar flagrar na leitura, é claro, né, da imagem fotográfica, o que isso representa. Né? Então, quando ele diz esse murmúrio da cachoeira, essa solidão de quem... O que é o tropeiro? Né? O tropeiro é esse sujeito que vai passar por todos os espaços do nosso sertão mineiro, levando a boiada, levando o gado. E essa descrição nos faz construir essa identidade de reconhecimento, de pertencimento. Para a literatura, uma das grandes contribuições do Afonso Arinos, que eu percebo, e muitos literários vão concordar também, é que, apesar dessa escrita, por uma escrita muito elaborada, o Afonso Arinos consegue trazer a oralidade. É um primeiro momento, né, na literatura, e é primeiro mesmo, gente. Mas a geração de 1922, na Semana de Arte Moderna, encheu Macunaíma de lendas e traduções e tradições brasileiras. Já o Afonso Arinos fazia isso. Já o Afonso Arinos trazia esse modo de dizer, de falar da oralidade. Né? A gente vai ter, inclusive, uma fala amanhã do professor Marcos Pinheiro, que ele vai dizer dessa importância da oralidade para a literatura sertaneja, né, para a literatura regional. Então, quando eu leio um texto em que eu identifico alguém dizendo sou, sa, arroio, são palavras que são constitutivas da nossa realidade sertaneja. E quando o Wanderson colocou super bem essa questão, né? Quem é a representação da identidade nacional brasileira? Né? Somos nós aqui do interior. Né? E por que Paracatu é uma representação de Afonso Arinos? Porque todo esse movimento que a gente faz para falar do Afonso Arinos. Né? O Afonso Arinos ele vai inserir na literatura de ficção, tá, gente? É importante dizer. Ele escreveu Jagunços baseado no que aconteceu lá em Canudos, pelo sertão. Será que Pedro Barqueiro? Será que Estereira foi uma história real? É uma ficção. A gente tem que entender isso, né? Dentro desse contexto da época, que sim, todas as obras literárias vão ser cortadas, né, passadas, permeadas pelo contexto. Vocês aí do terceiro ano, quando a professora fica lá explicando o contexto histórico para vocês, antes de trazer a obra, é muito importante que vocês se atentem para isso. As condições de produção de uma obra determinam o registro que ela vai fazer.
Né? Então, quais eram as condições de produção do Afonso Arinos? Vocês escutaram super bem o Wanderson falando sobre elas. Então, quando ele traz essa ficção num ambiente que é extremamente selvático do Planalto Central, né, vamos dizer assim, há uma fidelidade, há uma verossimilhança que constrói na gente, né, essa identidade, sem a fantasia, né, sem esse... É claro que, se você vai ler Assombramento, nós vamos entrar em memórias da nossa infância. Quem aqui nunca teve medo de acordar no escuro de noite para ir na cozinha tomar uma água quando era criança? Porque falava que ia ter uma assombração. Né? Quem aqui em Paracatu, muitas pessoas aqui em Paracatu, e aí eu estou falando da identidade local mesmo, entram nesses casarões e falam: eu não dormiria aqui, não. Né? Eu não ficaria aqui, não. Né? Então, a gente tem toda essa... Gente do céu, o que está caindo aqui atrás? Meus livros. É assim mesmo, gente. Então, quando a gente lê um texto desse, né, que traz essa... O que aconteceu aqui? Ah, o livro. Tá. Meu Deus. Melhor não mexer, não, gente. Deixa quieto. Melhor não mexer, não. Não, adeus, me livre. E até perdi o que eu estava dizendo. Do assombramento, né? O quanto essas histórias da nossa infância, isso nos conecta. Afonso Arinos tem, para mim, quando a gente faz todo esse trabalho, esse movimento de ressuscitar esse autor, de dar o devido valor dele, é justamente porque ele vai, para mim, ele é um dos autores que vai conseguir fazer uma das coisas que eu defendo muito, que é o diálogo intergeracional. É pelo Afonso Arinos, pelas histórias do Afonso Arinos, que a gente consegue manter essa ideia de patrimônio material, de pertencimento, e construir um diálogo com a nova geração. E de não deixar se perder essas descrições, a valorização desse lugar, desse espaço, dessa natureza que é tão belamente descrita por ele, né, dessa filosofia que ele faz em diversos momentos. É um convite. Eu espero que vocês saiam daqui hoje com o desejo de ler Afonso Arinos. Né? Mas é um português mais difícil. Desse ao desafio de adentrar esse espaço do século XIX, para você ver que ali a gente tem, sim, local, mas universal, que é o que o regionalismo vai dizer. A proposta da literatura regionalista é justamente de um espaço local com características, costumes, culturas, dizeres, modos de comportamento de um lugar específico, ser uma porta de entrada, né? Um portal para que a gente possa refletir temas que são universais. A solidão mencionada nesse texto que eu acabei de ler para vocês é um tema universal. Quem nunca passou por um momento, por um estado de solidão? E quem nunca precisou também desse contato com a natureza para ter um respiro? Nós estamos numa sociedade, como eu disse para vocês, multifacetada, rápida, tecnológica, e não estou fazendo nenhum tipo de apologia, vamos viver todo mundo no campo, vender tudo e ficar parecendo a natureza. Não, gente, não é isso. Mas a literatura é esse passeio. A literatura é essa possibilidade que a gente tem, né, de ir para um outro lugar, para um espaço da nossa memória, da nossa projeção, da nossa vivência, da transformação. E uma das coisas que eu acho que a literatura ela vai sempre ser esse espelho da nossa sociedade, refletindo, moldando essa identidade. Então, se Paracatu, que é o berço, que é onde nasceu Afonso Arinos, não se movimenta, né, os intelectuais da cidade, os produtores culturais, as pessoas que trabalham na cidade, não se movimentam para valorizar esse escritor, para valorizar essa contribuição. Para nós, pesquisadores, é muito difícil encontrar literatura, bibliografia do Afonso Arinos. Para vocês terem noção, gente, não tem mais. A última edição do Pelo Sertão foi há 20 anos. Né? Esse livro... Cadê o livro que caiu aqui atrás? Isso. Esse livro, da Valnice Nogueira Galvão, ela reúne alguns contos do Afonso Arinos, pela Martins Fontes, com uma linguagem até um pouco já mais adaptada. Né? Ela faz uma adaptação de linguagem,
Mas a gente não tem investimentos nessa questão. Então, vocês estão sendo utópicas demais. Que seja, né? Mas acho que o espaço é para isso, para identificar a nossa história. Quem é de Paracatu sabe da história das lavadeiras, da história da Praia do Macaco, né? E há um conto do Afonso Arinos que ele diz assim, vou ler um trechinho para vocês, porque é bem dessa questão da nossa identidade local. Por que Árvore do Pranto? É o nome que lhe deram os caminhantes, como ponto tradicional de separação. Então, esse personagem aqui está fazendo uma caminhada, e aí alguém fala para ele que eles chamam aquela árvore de Árvore do Pranto, né? Árvore do choro, né? Não longe, demora a pequena cidade sertaneja e todos os filhos que deixam seu regaço em busca de fortuna noutras terras. Sabem que o Jatobá, à beira do caminho, é o marco miliário onde começa a saudade. Olha de novo os temas universais aí, né? Perpassando de uma questão super local, que é o Jatobá, que é a árvore. Então, ele traz essa representação da árvore para dizer, olha, aqui a gente olha para essa árvore, mas tem que sair dessa cidade para estudar. Que era assim que acontecia naquela época. Todo mundo ia para ou Lisboa ou Paris, né? Os intelectuais que tinham condição saíam daqui de Paracatu. O próprio Afonso Arinos sai de Paracatu. E olha que ele vem de uma família bastante que dá para ele essas possibilidades. O pai dele era jurista, ele pôde estudar, gostava de ficar no meio dos vaqueiros, sumia, né? Uma curiosidade que é tanta dessa constituição de nação. Nós não temos muitos registros sobre isso, muitos escritos sobre isso, mas esse nome Arinos, que tem no Afonso, não é o nome dele de batismo, né? Era Afonso de Melo Franco. O pai entra em contato com algumas questões indígenas, né, e decide dar esse Arinós. A gente acha que pela pronúncia, né, Ellen? Ellen vai saber me explicar melhor sobre isso. Seria um Arinós, né? Então ele traz isso para ele. Eu quero essa identidade nacional para mim, né? E eu quero, por meio da minha literatura, né, trabalhar com essas questões da nacionalidade, da identificação. E para terminar, onde começa a saudade? Porque é o último ponto de onde a vista pode adregar o casal branco e a velha ermida de sua terra. É o último ponto para divisar ainda o cemitério, enxameado de pequenos mausoléus. A praia cascalhosa, a que se dirigem todas as tardes, as aguadeiras morenas, com seus púcaros de barro na cabeça e a mão nos quadris. Quem são essas morenas que vão para a praia com a cabeça cheia de coisa e as mãos nos quadris? As nossas lavadeiras. Aqui nós temos Paracatu. Nós temos em Afonso Arinos a descrição, um resgate da nossa identidade local. Sim, não tinha água, tinha que buscar nos postes, né? Ia para a praia, né? Para os rios. A gente fala praia, tá? Em Minas não tem praia, né? Mas é porque aqui a gente chamava de água doce, tá, pessoal? Paracatu tinha praia? Não, tinha praia de água doce. É importante dizer. Agora, então, só no livro de Silvano que a gente tem a praia, né? Isso. Então, iam buscar essa água. Quem são essas mulheres? O que essas mulheres contribuem? O que elas representam para a nossa sociedade, né? Para a nossa identidade local? Então, eu acho que o Afonso Arinos tem essa contribuição riquíssima, né? Eu poderia ficar aqui, gente, lendo vários outros trechos e mostrando para vocês, mas eu acho que o mais interessante é vocês saírem daqui com esse desejo da leitura, né? E, para finalizar a minha contribuição, eu quero deixar um livro que é um pouco mais teórico, mas também que tem uma questão muito interessante para a gente resgatar essa identidade local, que é um livro do Afonso Arinos, não tem circulação, tá, pessoal? Mas já está em domínio público, a USP fez toda a digitalização desses livros, a gente pode passar para vocês, para que isso comece a circular e a gente ganhar força de tentar, junto, inclusive, das políticas públicas, reedições desse material do Afonso Arinos, que se chama Lendas e Tradições Brasileiras. Ele vai contar as lendas brasileiras. Neguinho do Pastoreiro, Saci Pererê. E isso a gente não pode deixar se perder. É muito importante que a gente tenha esse olhar. O que é o papel
de uma academia de letras. As pessoas me perguntam, né, os menininhos vêm aqui nas visitas, gente, é bonitinho demais. Eles acham que a academia, né, é de malhar, né? E chegam aqui não tem nenhum aparelho, né, nenhum elíptico, não tem nada. Nosso aparelho é a memória, né? A gente sempre fala isso com eles, né? Olha, o papel da nossa academia é para isso, né? É para resgatar, guardar, salvaguardar essas histórias. Então, eu espero, né, minha contribuição vai ser pouca, porque a gente vai ter ainda muitas outras participações falando, incursões aqui falando sobre Afonso Arinos, mas eu acho que eu queria fechar com esse pensamento, né, da gente entender que esse local universal aparece pela primeira vez na literatura, que é pela primeira vez que isso é mencionado. A nossa relação com Afonso Arinos de identidade, desde o nosso hino até as descrições que são feitas nas obras, que nos colocam nesse nosso ambiente de pertencimento, né? E a gente só constrói cultura com a noção de pertencimento. Sem nos sentir partícipes, né, dessa construção, não faz sentido para nós, né? Então, é isso, deixo vocês aí com essa curiosidade de ler mais Afonso Arinos, de mergulhar nessas obras. Eu estive em greve, né? O meu trabalho, nós ficamos em greve durante quase 2 meses. E eu fiquei desorientada. Quem me conhece sabe como eu sou, eu não paro um minuto, né? 220, Mrs. Fahrenheit, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer nessas minhas férias, né? E aí eu tive essa curiosidade. Falei, cara, bora lá, quem é esse Afonso Arinos? Veja bem, eu sou filha de Paracatu, eu mudei para Paracatu, eu tinha 4 anos. Eu sabia do Afonso Arinos da escola, aqui na academia, né, mas eu não tinha parado para estudar, não tinha parado para ler. E eu acho que é esse o convite, né, que um festival literário, o que uma movimentação, né, como essa propõe para vocês que estão aqui e para nós também que estamos aqui do outro lado. Vamos estudar, gente. Vamos ler. Vamos pesquisar. É isso que a gente precisa, né? É a leitura que nos liberta, é a palavra que nos movimenta, que nos faz, inclusive, pertencentes dentro das relações de poder, né? Eu penso aqui nesses meninos do 3º ano que vão fazer Enem, né? Deixa eu ver aí, levanta aí a mão quem vai fazer o Enem esse ano. Tem uma galerinha aí. E a professora de redação fica assim na cabeça de vocês. Tem que colocar repertório, tem que relacionar o repertório, tem que ser produtivo, tem que ser legítimo. Olha o Afonso Arinos como um repertório de conceito de nação, de identidade, de alusão ao movimento que o Brasil tem, né? Todo mundo atribui para a Semana de Arte Moderna aquela cena clássica do Macunaíma, que ele passa na poça mágica. Quem leu Macunaíma lembra, né? Ele passa na poça e ele fica louro, do olho azul, o Jiguê vai, passa e fica mais bronzeado, e Manape passa e só fica com a palma da mão branca, né? Que é essa supremacia europeia. E então, beleza, foi ali que se instituiu o que é ser brasileiro, essa mistura? Não, isso já tinha sido discutido pelo Afonso Arinos muito tempo. Ele já vinha dizendo isso. Quem é esse mestiço que nós temos? Quem é esse sertanejo? É o sertanejo que vai passando por todos esses caminhos e tem essa função de levar uma cultura de um espaço para o outro. E a gente está falando de... Olha, eu vim aqui em Paracatu, comi a empadinha. Quando eu chegar lá, vai voltar para o Espírito Santo, né, o Wanderson? Quando vai voltar, fala, olha, lá em Paracatu tinha uma empadinha que é feita assim, que é diferente, não sei o quê. Né? Vocês sabem por que a gente chama aqui em Paracatu desmamada? Aquele bolo desmamada? Eu aprendi hoje e já vou passar à frente, porque eu sou dessa, sou tropeira, né, já me sinto tropeira e já vou passar para frente. Na época da escravidão, né, quando tinha ainda aqui os escravizados em Paracatu, as amas de leite precisavam produzir muito leite, porque não é só elas produziam para os filhos das senhoras, e quando chegava no espaço dela, ainda tinha os filhos dela. E elas não conseguiam produzir esse tanto de leite. Descobriram, então, uma forma de fazer um mingau, que era uma mistura de farinha com leite, que dava uma sustentada melhor. Sustância. Isso, uma sustância. E eles deram o nome, né, quando chegava naquele momento, falaram, olha, está na hora do desmame. Então, vamos começar a dar esse mingau.
porque a mãe não tinha mais leite. Por mais que ela comesse para tentar fortalecer, ela tinha que alimentar não só os dela. E aí esse bolo, que aos poucos, né, foi evoluindo. Colocou depois farinha, ovo, açúcar, né? E é um bolo tradicional aqui da nossa cidade. Uma história triste? É uma história triste. Quando a gente lê Estereira, realmente a gente fica chocado. É violento. Mas a gente... espaços temporais, né? Aconteceu a mesma coisa com o Jefferson Tenório agora, em Avesso da Pele. É a mesma coisa. A gente só, né? Parece que a gente quer tapar a história, e não é isso. Então, eu encerro, né, deixando para vocês esse convite. Nós, aqui da academia, temos o interesse de montar um grupo de estudo sobre Afonso Arinos. Quem quiser, junte-se a nós. Vocês viram que assunto aqui não falta. Eu fico aqui, a gente vendo aqui a questão do tempo, monitorando aqui, e de vez em quando, Dani. Mas eu vou passar para o Wanderson, nós ainda temos um pouquinho de tempo para poder encerrar. Eu passo então para você, e em seguida a gente oficialmente encerra. Acho que é só agradecer, né? Agradecimentos mesmo. Mais uma vez, Dani, a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, poder contribuir. Parabéns a vocês por esse resgate de Afonso Arinos. Acho que nós precisamos dar a esse autor o tamanho que ele tem e, sobretudo, para cá, para esse tempo histórico, né? Eu vinha para cá, Dani, ontem, na estrada, né, de Brasília para cá, imaginando assim que é a primeira vez que eu venho a Paracatu, mas a minha memória foi para o Paracatu de Afonso Arinos, né? Então, quando eu assim, percebi que a cidade tem quase 100 mil habitantes, tá? Então foi meio que um choque, porque na minha memória era uma vivência de uma outra época, né? Como se tivesse congelado no tempo. Então, foi uma experiência particularmente muito rica também para mim, que a gente possa, de fato, fazer esse resgate por todas as suas vivências. Esse livro, Histórias e Paisagens, eu acho fantástico, porque ele traz também um elemento que vai aparecer na Semana de Arte Moderna, essa coisa dessas lendas, dessas tradições, da cultura, que durante muito tempo também foi relegado como algo assim, nossa, vergonhoso de se falar. Então, acho que é muito rico, são muitas facetas de Afonso Arinos. Obrigado, parabéns, e que viva Paracatu, mas viva Afonso Arinos. Bom... hoje tem serenata, está aqui Silvano avisando. Lembrando para vocês, para a geração nova, para a turma, é muito importante essa imersão na cultura, no conhecimento. E sempre pensem o seguinte, que, embora viajar literalmente seja muito bom, mas a viagem pela literatura, ela é fundamental, importantíssima para a construção de memórias, de consciência, de ativamento do cérebro. Isso tudo é importante. Sobre as obras de Afonso Arinos, há alguns anos, acho que uns 6 anos atrás, havia um projeto da editora Buriti que deixou de funcionar, que pena, que era publicar toda a obra de Afonso Arinos, né? A editora Buriti publicou muitos autores locais, 4 livros meus saíram na Buriti. E tinha esse projeto, mas parou. Nós vamos aqui só para o encerramento e agradecer, então, a vocês que estão participando aqui conosco presencialmente e os que estão assistindo pelo YouTube a esse bate-papo. A segunda edição do FLI Paracatu é patrocinada pela Kim Royce, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e tem o apoio da Prefeitura de Paracatu, da nossa Academia de Letras, aqui representada pela Dani. Eu falo Dani porque eu costumo trocar, às vezes, Daniela e Daniela. Aí eu falo Dani porque não tem risco de errar. E também a Fundação Municipal Casa da Cultura. Obrigado, os alunos do Dom Eliseu, eu estou vendo aqui. Muito obrigado, muito bom ter vocês aqui. E interessem-se, amem literatura, porque isso muda a nossa vida. Muito obrigado, bom dia a todos. Hoje, às 15h, tem a mesa redonda da Ellen e do Alexandre Gama. Muito bem.